ninguém vai chegar e vai ser incrível de primeira, nem numa primeira palestra, nem numa primeira gravação de um vídeo, de um conteúdo, nada disso. Muitas pessoas, elas querem estar ali presente no digital, mas elas têm dificuldade de se comunicar. São pessoas que falam muito bem em público, mas que quando liga uma câmera, ela trava. Então, quando você começa a emergir em um universo que não é o seu, mas que você vê que está funcionando para outra pessoa, você começa a pensar assim, não, vai funcionar para mim também, vai dar certo para mim também. E quando você se percebe, você já está totalmente sem identidade, você se olha no espelho, você não se reconhece, você entra num estado muito profundo de uma tristeza, porque quando você alimenta um personagem, você está ali em frente à câmera e você está ali alimentando ele. Só que quando você desliga a câmera, o peso emocional é muito absurdo, porque você se força a ser algo que você não é. Eu acho que a gente não deve olhar para as pessoas querendo ser tal qual. Eu acho que você deve olhar para as pessoas e pensar assim, o que é que eu posso extrair nessa história que pode me potencializar, que pode ser uma forma de me impulsionar para onde eu quero chegar. Olá, poderosa! No episódio de hoje, vamos mergulhar no universo das marcas pessoais e entender como a autenticidade pode transformar vidas e carreiras. Nossa convidada é Juliana Rocha, criadora de conteúdo há mais de 8 anos, especialista em branding, posicionamento estratégico e direção de conteúdo. Ela é uma referência em ajudar pessoas a se conectarem com a sua essência e traduzirem isso em impacto. Prepare-se para insights valiosos e muita inspiração. Aproveita, já deixa aí o teu like, compartilha esse vídeo com outras mulheres, porque a conversa aqui hoje vai ser incrível. Seja muito bem-vinda, Juliana. Eu estou super feliz em estar recebendo você, uma mulher assim tão poderosa também no nosso podcast, que vai trazer, que vai nos ajudar, né? Nos ensinar aqui como a gente constrói uma marca poderosa, uma marca que se diferencia, né? Na realidade, que se destaca das demais, de uma forma natural, de uma forma que eu vejo você falar lá no seu Instagram, já dei uma olhada, né? De uma forma genuína. Sim. Porque eu acredito que a gente está passando por um momento de carência de verdades, né? De pessoas verdadeiras, de essência. Sim. E eu gostei muito, foi por isso que eu fiquei assim com vontade de lhe chamar para cá, porque eu gostei muito de um vídeo que você falou lá, né, no seu Instagram, que me chamou muita atenção, que você começa dizendo assim, eu fui uma farsa, alguma coisa assim. Sim. Então, sejam muito bem-vindas e vamos aproveitar hoje para conversar bastante sobre isso aqui. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite super especial. Eu já assisto o programa, já acompanhei outros episódios maravilhosos e me sinto muito honrada com o convite de estar aqui com você. E hoje a gente vai falar sobre essa temática, que é algo que está sendo muito presente dentro das redes sociais, que a gente vê muito e que a gente precisa discutir esse bastidor. O que é que acontece por trás de cada narrativa? Como você falou, falta ainda muita verdade, muita clareza para as pessoas, né? E eu acredito que hoje a gente vai conseguir falar um pouquinho disso mais detalhadamente. Pois é, as pessoas ficam muito preocupadas em construir um personagem. Exato. E aí, às vezes, isso termina não conectando. E desgasta muito, né? Que foi, eu acredito, o que aconteceu com você a partir daquele vídeo que eu assisti. Sim. Então, eu queria até começar a te perguntar sobre isso. Como é que você chegou até aqui, a esse jeito de trabalhar hoje, né? Sim. E por quê? Pronto. Eu já trabalho no digital já tem um bom tempo. E dentro desse período, dos últimos anos para cá, eu vivenciei uma fase de autocobrança em fazer a coisa acontecer. Com isso, eu vivi uma crise de identidade fortíssima. Porque no meu eu me achava desinteressante. Eu não achava que o meu conteúdo era bom o bastante, que eu era boa o bastante. Eu tinha muita insegurança, muito medo, que eu acredito que muitas pessoas passam por isso. Então, eu comecei a fazer o quê? Comecei a olhar a internet como um todo
E nessa análise eu comecei a perceber o que é que está funcionando para fulano, o que é que está funcionando para cicrano, o que é que está viralizando, o que é que as pessoas estão curtindo, estão dando palco. E aí eu comecei a pegar um monte de referências que absolutamente não tinham nada a ver comigo, com os meus valores, com os meus princípios, mas que na minha cabeça funcionaria para me dar algum tipo de resultado. Sim. Porque no final das contas, ali na minha mente, eu só queria dar certo. Eu só queria que acontecesse. Eu só queria ser vista, né? Isso. É muito sobre essa carência também, que depois a gente vai falar até mais detalhadamente. Mas essa carência, essa nossa necessidade de ser visto, de ser percebido de alguma forma, por vezes nos coloca em situações que a gente acaba negligenciando o que é mais importante, que é os nossos princípios, os nossos valores, quem a gente realmente é. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu comecei a me perder no processo. Então, quando você começa a imergir em um universo que não é o seu, mas que você vê que está funcionando para outra pessoa, você começa a pensar assim, não, vai funcionar para mim também. Vai dar certo para mim também. E quando você se percebe, você já está totalmente sem identidade, você se olha no espelho, você não se reconhece, você entra num estado muito profundo de uma tristeza, porque quando você alimenta um personagem, você está ali em frente à câmera e você está ali alimentando ele. Só que quando você desliga a câmera, o peso emocional é muito absurdo. Porque você se força a ser algo que você não é, para agradar as pessoas ou para criar uma comunidade baseada naquilo que nem é real, de fato. E aí eu sempre falo aqui, nessa passagem do Evangelho, constrói a tua casa sobre a rocha, né? Quando eu falo isso, essa passagem ela serve para várias coisas, por isso que eu sempre comento. Então, para mim, nesse assunto que a gente está falando agora, esse constrói a tua casa sobre a rocha é assim, seja você, né? Viva a sua essência. Sim. Muitas vezes eu me questionei também mas eu não faço daquele jeito que aquela fulana faz. Não, mas eu tenho que ser essa mulher, não sei o quê. Só que eu tenho o meu jeito de ser, né? Aqui no próprio podcast, lá no início, algumas pessoas chegavam para mim e diziam, olha, tu tem que chamar fulana, porque ela vai dar muita curtida, sei lá, audiência e tal. E aí eu dizia, mas esse tipo de tema aí não conecta com o que eu quero passar, com o objetivo aqui do podcast, Sim. que é inspirar as mulheres através das histórias inspiradoras de outras mulheres, fazer essa mulher acreditar no próprio poder, né, que é esse poder interior que eu acredito. Aí eles dizem... Aí tem hora que a gente começa a achar que a gente está totalmente... Não, eu estou errada. Mas o quanto é importante realmente a gente nutrir a nossa essência. Exatamente. Porque, graças a Deus, eu não me desviei, né? Eu dizia, não, esse projeto aqui, ele vai dar certo. Sim. Se for para dar certo, é desse jeito aqui. Com conteúdo de qualidade, com histórias legais. E eu não vou chamar só a mulher porque ela tem muita... visibilidade. Eu quero trazer a mulher que tenha algo a ensinar, que tenha uma história legal para contar, né? Então, que tenha esse propósito, que eu sempre falo, né? Com então, certeza. Esse constrói a tua casa sobre a rocha, né? Ele toca muito em mim nesse sentido, que a gente não pode se distanciar da nossa essência, né? Concordo em gênero, número e grau, porque quando eu vivi esse processo de me perder da minha essência, eu poderia até estar conquistando algum tipo de espaço, mas a que custo? Tava ficando triste depois, entendeu? Né? Então, assim, tava ficando muito caro para mim. Até um ponto em que eu cheguei no limiar da minha saúde mental, em uma depressão profunda, e eu fiquei traumatizada com o celular. Eu não conseguia pegar em celular, eu tinha crise de pânico toda vez que eu tentava gravar um vídeo. E aí eu decidi me afastar da rede social. E agora há pouco você citou um versículo da Bíblia, e é algo que, para onde eu for, e independente do tempo, eu sempre vou dizer que se não fosse Deus, nada disso teria acontecido, porque nesse momento foi o momento em que Deus me forjou. Deus me levou para o íntimo mesmo, me escondeu, como diz lá na Bíblia, que muitas vezes Deus precisa te esconder para que Ele possa te mostrar a tua verdadeira versão, para que você realmente se olhe no espelho e se reconheça, e você entenda que você é aquilo que Ele criou, o filho que Ele criou, a filha que Ele criou.
E a gente se perde nisso, com o mundo, com as pessoas, com o que dizem, com a ambiência, com tudo que acontece. A gente vai se perdendo. E se a gente não voltar para o nosso eixo, que em minha visão é Deus, Sim. a gente vai estar sempre se perdendo, porque o nosso eixo é lá. Foi Ele que nos fez, Sim. Ele que nos criou. Então, para mim, foi muito importante esse afastamento. E foi como se eu tivesse, em poucos meses, em 3 meses, vivido 1 ano, 2 anos. Porque eu amadureci muito, eu fui buscar entender e conhecer o porquê. Quando você tenta assumir um personagem para agradar outras pessoas, você tem uma necessidade de pertencimento. E todo excesso, ele esconde uma falta. Verdade. Então, quando você excede os seus limites para tentar parecer ser algo que você não é, você está se colocando nessa posição. Então, eu procurei olhar para dentro. Os meus excessos. Então, até a minha comunicação nessa época de crise de identidade era muito expansiva. Eu falava muito alto, mas depois eu fui entender. Eu falava alto porque eu queria ser escutada. Eu gritava porque eu queria ser vista. Isso não passa de uma carência que, de certa forma, e com toda certeza do mundo, vai impactar nos nossos resultados, na forma que a gente se posiciona, Verdade. na forma que a gente se comunica. Então, hoje, algumas pessoas olham para mim e dizem assim, nossa, Gil, tu fala de uma maneira tão calma, tão tranquila. Eu disse, gente, isso aqui sou eu. Vocês não têm noção, era de quando eu precisava expandir algo que talvez nem era. E isso me sugava tanto que, quando realmente eu desligava a câmera, parecia que eu estava sugada, que eu tinha, sei lá, carregado um peso, uma tonelada em cima de mim. Então, dá uma paz quando você é quem você de fato quer ser e não aquilo que você faz para agradar as pessoas. Isso, ou o que as elas pessoas querem, esperam de você, exatamente, o que elas querem de você, de fato. Importantíssima a sua fala, né, para a gente começar tudo isso, porque hoje você, e sempre você trabalhou com esse branding, posicionamento de marca, ou não? Você também fez essa transição de carreira? Fiz. Eu estou no meio da influência digital há mais ou menos 8 anos. Só que, assim, levando mais a sério, acredito que de 2018 para cá. E aí, eu passei por uma transição de carreira. Nesse momento de crise de identidade, eu me recolhi muito. Então, eu fiquei muito insegura, eu fiquei me perguntando, será que eu estou fazendo o que realmente me dá vontade, ecoa? E como eu já, de certa forma, já tenho uma experiência com a influência digital, tanto porque eu busquei, de fato, me profissionalizar para fazer uma boa publicidade, para fazer ali, para gerar uma conexão com a minha comunidade, que era extremamente importante, em primeiro lugar. Então, dentro dessas características, eu comecei a pensar no que, de fato, eu poderia ser boa. Então, eu comecei a juntar as características. Eu sou boa em me comunicar, eu tenho uma excelente comunicação, eu sou muito boa em criar conteúdo, em direcionar conteúdo. E por que não transformar a minha narrativa no meu propósito e naquilo que eu quero ser? Então, Franci, a minha história, basicamente, o meu profissional, ele é baseado na minha história. Então, de onde eu saí para onde eu cheguei, é como se eu fosse o meu próprio case. Sim, você é seu próprio produto, vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que fica muito clara. Até quando eu levo em palestras, que eu coloco ali uma foto do meu antes e do depois, as pessoas, elas olham e dizem assim, não é possível. Eu falei assim, é totalmente possível, porque alguém que é perdido na própria identidade, você olha, você nem reconhece o semblante, você vê 2 pessoas diferentes, por mais que seja a mesma pessoa. Então, dentro dessa situação toda, eu olhei e pensei, vou transformar o meu conhecimento, tudo que aprendi nesse ano, e vou ensinar pessoas a levarem esse posicionamento, só que não de uma forma robotizada, não de uma forma fake, mas de uma maneira que ela transpareça a essência dela de fato. Porque hoje em dia, Franci, eu vejo um mercado muito saturado de pessoas que estão ali enchendo linguiça para vender e não estão muito preocupadas em se conectar. Só que para você ter ali aquele resultado financeiro, você precisa gerar uma conexão que é verdadeira. Porque hoje o público amadureceu muito dentro da internet. O consumidor na internet amadureceu muito. Então, a forma que você leva o seu conteúdo, ele já analisa aquele conteúdo, se é genuíno, se tem uma verdade naquilo dali. Ele já consegue perceber, não é como antes. Então, assim, quanto mais for teu, quanto mais tiver da tua persona, do teu eu, da tua narrativa, melhor. Porque o vender é apenas a consequência da conexão que você gerou.
Porque daí, se você criou essa conexão, o que você levar para o teu público, ele vai consumir. Não adianta. Com certeza. E então, quando uma cliente chega para você, dizendo, Gi, eu estou lá na internet, ou eu quero entrar, Sim. e eu não sei o que fazer e tal, explica para a gente como é que acontece esse processo. Pronto, perfeito. Hoje, eu atuo na linha de consultoria com clientes trabalhando essa parte de marca pessoal, brand pessoal. E eu trabalho de uma maneira até um pouco diferente, porque eu gosto de descobrir a essência da pessoa. Porque que é que eu entendo? Se você é confusa consigo mesma, se você é perdida com você mesma, no sentido de, não sei o que é que eu quero fazer, não sei de que forma eu quero me posicionar, não sei que conteúdos eu quero levar para a internet, não sei, estou perdida comigo mesma. Se você ainda está dispersa, dificilmente você vai conseguir levar um posicionamento que firme na cabeça do seu público. Então, antemão, o meu processo com essa cliente é conhecer a história dela. Qual é o teu propósito? Qual é a tua narrativa? Vamos lá, vamos entender essa trajetória do começo. Como foi que você começou? Se já teve um começo ou se você está querendo começar agora. E de que forma a gente pode transmitir isso de uma maneira intencional e, em determinados momentos, de maneira estratégica. Sim. Então, primeiro eu vou lá na essência dela, às vezes até num cunho mais assim psicológico de entender e a gente perceber se tem ali alguma coisa, algum tipo de bloqueio. Exemplo, muitas pessoas, elas querem estar ali presente no digital, mas elas têm dificuldade de se comunicar. São pessoas que falam muito bem em público, mas que quando liga uma câmera, ela trava. Então, eu sempre procuro entender, mas vamos lá, vamos entender. Em algum momento da sua vida, você já passou por alguma experiência de ser silenciada, de repente, quero falar e foi interrompida, e aí você se sentiu acanhada com aquilo dali, ou de repente foi fazer uma apresentação na escola, na faculdade, e riram de você. Isso vai gerando traumas no nosso cérebro e isso cria bloqueios de comunicação. Então, até nisso, eu tenho que ser muito minuciosa, porque para aquele cliente, para aquela cliente levar essa narrativa de uma forma clara, no tom de voz dela, ela tem que conseguir passar isso para o público. Então, eu vou bem nessa raiz da essência para a gente entender, até porque se houver a necessidade de se aprofundar em algo mais desse lado psicológico, eu sempre digo, olha, procurar uma terapia, você procurar uma terapia para você entender um pouco mais por que desse bloqueio de comunicação, por que você sente esse frio na barriga, essa insegurança na hora de fazer uma apresentação, uma palestra, ou de ter uma conversa difícil. Então, assim, eu sempre faço toda essa análise. Baseado nessa análise, a gente faz toda uma anamnese, toda uma construção ali, como se fosse um currículo daquele cliente, para a gente entender e ali a gente começar a construção do brand dele. Qual é a tua narrativa e como é que a gente vai levar ela de uma maneira intencional dentro da rede social. Com a tua personalidade. E aí, depois que vem o posicionamento, porque o posicionamento, ele vem de uma narrativa já firmada. Eu já tenho aqui, eu tenho a minha ideia, eu tenho o meu nicho, eu tenho a minha forma de me comunicar, eu tenho o meu tom de voz, pronto, agora eu me posiciono. E aí, isso vai gerando essa fidelização na cabeça do seu público. Sim, muito legal. Tudo isso que você está falando, e eu estava aqui me lembrando de várias coisas. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é médica, Sim. É uma mulher, enfim, boa profissional, gosta muito de conversar quando a gente sai. Sabe, um dia eu vi um negócio na internet, assim, várias, né? A que fala muito, a que só escuta, ela é a que fala muito. Mas ela tem um bloqueio com relação a fazer palestra, Sim. a aparecer, assim, fazer um podcast, por exemplo. Sim. Porque ela disse que quando ela era criança, adolescente, uma vez ela falou alguma coisa na sala de aula e os meninos fizeram chacota da voz dela, disseram que era uma voz muito fina. E aí ela não faz de jeito nenhum. Ela adora ler, ela adora essas conversas, assim, sabe? Mas ela não faz porque ela tem esse bloqueio, ela tem consciência que tem. Tá vendo como mas ela ainda não tanto foi. Que impacta, né? De fato. Eu já passei também por algumas experiências de conhecer algumas pessoas que tinham exatamente esse tipo de bloqueio. De lá na infância terem sido silenciadas, às vezes ali a criança quer falar, aí o pai diz assim, menino, cala a boca. Isso. Menino não fala, não, menino quer conversa de adulto. Mas você não para que ele tem para dizer assim, filho,
agora não é o momento e tudo. Porque daí você vai criando toda uma memória naquele cérebro, do mesmo jeito da situação da escola, da chacota. Vai criando uma memória que todas as vezes que aquela pessoa ela é exposta àquela situação, ela trava. Então, por isso é que é tão importante analisar, porque a forma como você vai passar a sua comunicação, ela tem que ser tratada ali antes, se houver alguma raiz a ser tratada. Então, às vezes, ela pode pensar assim, ai, não, minha voz. Mas até quando ela vai falar em público, ela pode até esconder mais a voz por medo. Então, ela precisa trazer isso, esse trabalho mais minucioso aí nesse lado psicológico, para que ela possa trazer isso expandindo, né? Essa comunicação expandindo, de fato. E uma coisa e um livro que eu sempre falo também quando eu estou aqui conversando, porque a gente vai falar de vulnerabilidade, né? Eu vou lhe perguntar o quanto é importante essa questão da gente aceitar, né, as nossas vulnerabilidades e jogar para a vida, né? Se jogar na vida. certeza. Porque tem tanta mulher, eu estou falando de mulher, mas tem homens também, mas tem tantas pessoas que têm coisas incríveis para realizar na vida, mas não realizam por medo de se mostrarem vulneráveis. Exatamente. Esses dias eu vi até uma live do Padre Fábio de Mello. Ele abriu uma live altas horas da noite, eu estava acordada, vi lá, e ele abrindo o coração com as pessoas, que ele estava passando por um período pesado de depressão e tal. E como é interessante, né? Porque, assim, ele é uma figura pública, ele é um padre. Aí ele estava falando, olha, as pessoas dizem que depressão é falta de Deus, e não é, e tal, eu estou falando. Então, é uma forma dele até se libertar um pouco desse peso, né, que colocam sobre ele, e, ao mesmo tempo, conecta. Porque muitas pessoas naquela hora, eu me lembro que naquela hora que eu olhei a live, tinha 8.000 e poucas pessoas assistindo. Sim. E muita gente falando, olha, Se padre, identificando. que bom que você está falando isso, porque eu também passo por isso e tal. Outros dizendo que estavam orando por ele. Então, essa questão da gente ter esses traumas, essas coisas, isso a gente deixa de fazer tanta coisa na vida. Com certeza. Por exemplo, quando eu escrevi um livro, né? Eu já escrevi um livro, já tive um filho, já plantei uma árvore. Então, tá ótimo. Agora eu estou no podcast. Então, quando eu resolvi escrever esse livro, eu adoro escrever desde criança. Sim. E as minhas professoras sempre me diziam que eu escrevia bem. Também a importância do reforço positivo, né? Exatamente. Porque, enfim, aí eu fui gostando mais ainda de ler e de escrever. E um dia eu disse, eu vou fazer um livro. De tanto ler, eu adoro ler. E eu resolvi... Aí eu tinha várias coisas já escritas, que são tipo pensamentos e tal. Resolvi fazer um livro. E, aliada a esse livro, aí eu fiquei pensando, mas vão dizer que eu estou querendo aparecer, vão dizer não sei o que que vão dizer? Será que vão gostar? Depois, sabe o que é que me ajudou a escrever esse livro? Duas coisas. Primeiro, eu tinha lido um livro, tinha feito já vários cursos, formações de desenvolvimento pessoal, que a gente começa a desbloquear várias coisas, né? Com certeza. Perfil comportamental, várias coisas assim. E eu tinha lido o livro A Coragem de Ser Imperfeito, que também fala muito de vulnerabilidade e tal, né? E, aliada a isso, o que eu fiz? Algo que é muito forte em mim é essa coisa do colaborar, do contribuir. E, na época, eu conhecia uma instituição aqui de Teresina, que cuida de crianças e tal, que é a Fundação Nossa Senhora da Paz. Aí eu falei, pois eu vou lançar esse livro e a renda do livro eu vou doar para a fundação. Que era uma forma de eu estar mais ou menos me escondendo ali também, né? De alguma forma, dizer, não é só porque eu quero escrever o livro. Mas, realmente, eu gostava de ir para lá, conversar com os meninos e sabia que eles estavam precisando de algumas coisas. E aí, eu perdi a... Tipo assim, eu botei minha cara no mundo. Eu me lembro muito do dia que eu fiz uma postagem dizendo que eu ia escrever o livro. Né? E isso aí... Parece que dá uma aliviada na gente também. Pronto, já compartilhei, vou fazer. E é muito legal. Então, a vulnerabilidade, né? Eu queria que você falasse um pouco do quanto é importante você mesma, né? Com aquele seu vídeo lá. Com certeza. Eu acredito que depois que você fez aquele vídeo, você deve ter se empoderado mais ainda. Com certeza. É uma coisa que eu sempre levei para o meu público, na verdade. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito sincera. Então, em todas as minhas fases, eu sempre fui muito sincera em levar essa narrativa muito clara para o meu público.
Então, quem é minha seguidora muito antiga sabe que eu sempre fui aquela pessoa de chegar na frente da câmera e falar mesmo de uma forma muito aberta. Eu nunca tive essa coisa de que, na internet... eu tenho que ser perfeita na internet, eu não posso ser vulnerável. Porque daí você acaba vendendo uma ideia tão errada para as pessoas de que a sua vida é perfeita e ela não é. A vida de ninguém é perfeita. Então, a partir do momento que você expõe uma vulnerabilidade, que você mostra que para você também não é tão simples quanto as pessoas pensam ali, às vezes, por exemplo... Exatamente. Tem gente que pensa, é tão simples gravar uma story, é tão simples. Mas, às vezes, até quem tem o hábito de fazer todos os dias... tem dia que trava, erra né? várias e várias vezes e tá tudo bem. É. Então, todo mundo tem o seu dia vulnerável, o seu momento vulnerável. E eu acho muito válido a gente levar isso para o público, lógico que de uma maneira mais sutil, obviamente, mas, assim, levar para que as pessoas também se conectem com você. Porque daí as pessoas, elas olham e pensam, nossa, me identifico com isso. De que forma a gente pode se somar? Porque da mesma maneira que você tá ali para ser soma para o seu público tá ali para ser soma com você. Sim. Porque você vai criando uma fidelização com o seu público e ele vai tendo uma troca com você muito natural, que você acaba aprendendo, nossa, essa história me ensinou muito. Isso. Você acaba trazendo para a sua vida e isso também vira narrativa para você falar depois. Então, eu acredito que quando você leva esse seu lado mais vulnerável, você também está mostrando para as pessoas que tudo bem. Tem dias bons, tem dias talvez que não esteja tudo bem, mas que é normal, que é natural. E as pessoas precisam disso, né? Porque senão você acaba criando uma imagem de perfeição e de distância tão grande, Isso. fica difícil até as pessoas se conectarem com você. Eu acredito muito no poder da história pessoal, né? Do que você vivencia. E aí é onde entra a importância de, por exemplo, uma pessoa como você que estuda sobre isso, que sabe, para orientar. Porque também hoje a gente vê os extremos, né? Com certeza. É aquela que é perfeita, que não tem nenhum problema na vida e é lindíssima e acorda já linda. E também aquela que também se expõe além do que precisa. Porque tem algumas coisas... Hoje mesmo eu estava no salão... Sim. E tinha uma pessoa comentando, até de uma atriz famosa, né, da Sabrina Sato. Eu nem sei se isso... Enfim, eu não fui lá averiguar a história, mas ela falando que, em algum momento, a Sabrina falou algo da vida íntima dela com o ex-marido, né, e agora com o outro. Tipo, que de uma certa forma expôs o anterior. Sim. Então, assim, aí na hora eu falei isso, eu falo sempre na vida normal aqui, que tem coisas que, por exemplo, acontecem entre um casal, ou acontece entre a mãe e o filho, sei lá, coisa da nossa vida pessoal, que não há necessidade de expor, de escancarar demais, né? E as pessoas, às vezes, perdem um pouco a mão nisso aí também. É porque o que é que eu vejo? Quando você abre muito a porta da sua casa, você está ali avisando para as pessoas que elas podem entrar. Sim. E que está tudo bem. Só que, a partir do momento em que, tudo bem, você mostrar, você levar, em minha visão, claro, você levar, você mostrar, você querer trazer um pouco as pessoas ali para dentro da sua casa, da sua narrativa, tudo bem. Só que a partir do momento em que você excede esse limite, no sentido de trazer isso muito vivo, até coisas que eu considero que não seriam ali necessárias serem ditas, você está dando espaço para que as pessoas realmente elas opinem, né? E invadam aquilo dali. Então, daí, depois você não pode reclamar que as pessoas estão te cobrando, que as pessoas estão falando, entende? Então, eu acredito que existe ali uma linha tênue de um equilíbrio que você consegue, sim, levar, se conectar, fazer com que as pessoas se sintam presentes dentro da sua história, dentro do seu dia, mas isso até é posicionado de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais bem colocada, até mesmo para evitar a tua própria exposição, né? Para não ser demais aquilo dali para você. Sim. Então, eu acredito que a gente consegue, sim, conciliar isso para o público, mas de uma forma mais delicada, que não seja algo que depois vai impactar e gerar uma consequência, de repente, até negativa. Sim. Para você, assim, personalidades brasileiras que você acredite que trabalha muito bem essa marca pessoal, né? Esse posicionamento no digital, que tem essa conexão, né, com o seu público. Olha,
Eu sou uma pessoa que eu sou mais, assim, desse pessoal... Não sou muito, assim, desse pessoal mais jovem. Sou mais, assim, desse pessoal mais... Pois tá ótimo. Sou uma jovem senhora. Porque aqui, Minhas ó, referências a são maioria pessoas... das mulheres que assistem aqui, elas são de 40 mais, né? Não que não existe aqui as novinhas, mas tem. As minhas referências, assim, não são pessoas, assim, muito da geração Z. Mas, assim, uma pessoa que acredito que muita gente conhece, que eu admiro bastante o posicionamento, é o Joel J. Sim, Gosto Joel muito J. porque o Joel, ele comunica muito claramente o posicionamento dele. O Joel, ele tem um arquétipo do herói muito claro. Sim. Até porque ele sempre traz essa narrativa não só da própria vida dele, de vitória, do que ele venceu, de superação, mas também na conversa que ele tem com as pessoas no podcast. Então, ele sempre tenta extrair do convidado essa narrativa de vitória, de conquista, de trajetória. Então, isso é muito do herói. Então, ele deixa isso muito claro. Então, como ele tem essa pegada mais do esporte, ele apoia o esporte. Então, isso também fica uma narrativa muito congruente com a comunicação dele, com a mensagem que ele quer passar. Eu gosto muito da abordagem dele. Admiro também bastante a abordagem da Cris Junqueira, do Nubank. Eu acho ela uma empresária fantástica, uma mulher que soube conciliar ali a vida empresarial com a vida de mãe. Sim, ontem eu achei incrível. Eu estava até comentando que eu estava assistindo o podcast dela, né? Com ela e o JJ. E ela, no final, falou muito sobre essa questão. Ela disse que quando se encontra com o Flávio Augusto... Sim. Ela só quer saber de filho, porque ela disse que os filhos dele já estão maiores. Ela quer saber o que vai acontecer lá na frente. Eu achei muito incrível, porque geralmente, vamos dizer assim, o que é mais comum é quando a mulher é muito, né? Essa coisa da mulher que trabalha fora e tal. Ela não fala muito nessa questão de filho, de casa. Exato. E ela traz esse equilíbrio, né? Ela leva isso até de uma forma muito clara ali dentro da rede social dela. Acredito que seja uma das maiores dúvidas que as pessoas têm no sentido de como que ela consegue conciliar essa maternidade, que ela tem muitos filhos, acho que ela tem 4, se eu não me engano, com essa vida de CEO, porque ela é CEO do Nubank. Ela não tem uma pessoa sendo CEO do Nubank, ela é a CEO do Nubank. Então, é um jogo ali de equilíbrio muito grande. Então, admiro o posicionamento dela, admiro o posicionamento de marca do Nubank, que eu acho extremamente inovador, comunica com o público jovem e é exatamente uma identidade que eles carregam muito, essa praticidade, facilidade. Em um clique, em um toque, você resolver um problema. Então, é muito da nossa geração atual, que é mais imediatista, é mais acelerada. Então, acredito que seja muito congruente. E eu tenho muitas referências, assim, que são desse meio, que já são empresários mais consolidados. Até o próprio Flávio Augusto, que você citou há pouco, é um cara que veio de baixo, sem conhecimento nenhum, com pouquíssimo dinheiro, e fundou a Wise Up, e é um bilionário. Sim. Então, assim, são pessoas que eu olho e que eu me inspiro muito, porque daí a gente vê que são trajetórias que foram pessoas que começaram do absoluto nada. Então, quando você olha, você pensa assim, poxa, eu também posso conseguir. Sim. Você traz aquilo como referência para a sua vida. Eu acho que é muito dessa forma que a gente tem que olhar. Eu acho que a gente não deve olhar para as pessoas querendo ser tal qual. Eu acho que você deve olhar para as pessoas e pensar assim, o que é que eu posso extrair nessa história que pode me potencializar, que pode ser uma forma de me impulsionar para onde eu quero chegar. Tá. Porque quando você traz, eu tenho como referência fulano de tal, e aí você começa a copiar tudo muito dele, você acaba perdendo também um pouco do que é seu. Sim. Entende? Então, assim, na minha visão, é super interessante a gente ter referências, a gente buscar isso, mas a gente buscar da maneira correta, analisando o que é que do fulano pode somar para mim, o que é que do cicrano pode somar para mim, e baseado na minha história, isso pode me alavancar. Isso, na PNL, a gente fala até modelar, né? Exatamente. Modelar. Modelar. No curso de comunicação, se você for fazer qualquer treinamento de comunicação, oratória, eles trazem muito essa narrativa do modelar. Essa questão da gente se inspirar de fato e começar a modelar a trajetória daquela pessoa. Mas isso até de uma forma adaptada à nossa própria história, né? E agora eu vou jogar fogo no parquinho e te perguntar o que é que você me diz do posicionamento da Anitta? Não, eu quero a avaliação de uma profissional, né? Não estava preparada para isso. Mas vamos lá, porque eu tenho curiosidade, porque eu tenho meus pontos de vista aqui em relação, né, a Anitta, a essa personalidade. Sim. Mas eu queria ouvir de você o que é que você acha que é
é legal, o que não é, papapá, para a gente discutir mesmo aqui na prática e as pessoas que estão do outro lado ali entender o que é o posicionamento, né? Perfeito. Nesse momento, eu vou ser totalmente imparcial. Sim. Aqui eu não estou falando da Juliana, dos meus gostos musicais. Estou falando aqui de uma ótica profissional. Sim. Numa ótica empresária. Acredito que ela é referência. Sim. Pela trajetória que ela trilhou, por ela ter conseguido se manter e tornar aquilo dali um polo e dali ela transformar em vários multinegócios. Acho isso admirável, porque não é fácil você ter vindo ali de uma trajetória tão humilde como ela veio e conseguir ali se estabilizar e tornar empresas ali milionárias, bilionárias, talvez. Sim. Numa ótica da comunicação dela enquanto cantora, ela sempre teve essa comunicação mais expansiva, mais sensual. Então, assim, muito essa coisa de ser vista, de fato. Sim. E eu acredito que tem a intenção, de fato, de ser vista. Porque eu acredito, assim, que todo artista, não só a Anitta, mas todo artista, ele se posiciona intencionalmente. É o famoso de propósito. Sim. Propositalmente, ele fez aquilo. Propositalmente, ele se posicionou daquele jeito. Porque todo grande artista, ele tem uma grande equipe por trás, montando as estratégias dele, analisando o brand, do que ele vai querer vender, de qual é a narrativa que ele quer passar, de como que ele quer ser percebido pelo público. E eu acredito que a forma que ela se posiciona é exatamente a forma que ela quer, de fato, ser percebida. Existe uma intencionalidade ali. Claro que existe ali pessoas que gostam, que não gostam, serei imparcial diante disso. Sim. Mas para o que ela se propõe a fazer, ela acredito que ela se posiciona, né? Congruentemente. Exatamente. Acho que seria incongruente se ela cantasse as músicas e o ritmo do qual ela canta e ela tivesse um posicionamento diferente. Ia ser uma briga, né? As pessoas não iam entender. Então, eu acredito que existe toda uma congruência. O ritmo que você canta, com a forma que você se posiciona, com a forma que você se veste, com a forma que você se comunica. Então, do mesmo jeito, uma cantora do sertanejo, ela tem essa narrativa um pouco mais diferente, na estética dela, na forma que ela se veste, na forma que ela fala. Então, de repente, aqui, abrindo um parênteses, uma Ana Castela, por exemplo, ela tem uma narrativa mais doce, já é aquela coisa mais do sertanejo, aquela coisa que passa uma imagem, de certa forma, de ingenuidade, mas também de uma menina forte, de uma menina que venceu. Então, ela traz também toda a narrativa na estética, como ela se veste, como ela se comunica. Então, eu acredito que cada artista cria essa intencionalidade para com o seu público. E a Anitta, do mesmo jeito. Então, acredito ser congruente uma coisa com a outra. Independente dos exageros, das coisas que aqui você está analisando como uma profissional que entende isso. Não vou dar minha opinião pessoal. Prefiro não comentar. Eu também admiro muito ela nessa questão de ter conseguido, né? Com certeza. Como empresária e tal. Com certeza. Algumas outras questões eu não gosto muito, mas cada um vive do jeito que quer, faz o que quer. Claro. Mas o fato é que realmente tem que existir essa congruência. É que nem eu. Imagina eu chegar aqui um dia vestida com uma roupa tipo Anitta. Será que ia... É exatamente esse ponto. Né? Conectar. Entende? Que eu estava falando há pouco. Essa coisa. Se ela cantasse, fizesse os clipes do jeito que ela faz e na vida fosse diferente, ia ter um choque. Ia ter um ruído aí, né? Ia ter um ruído de comunicação. Não ia ter um posicionamento tão forte. Porque, veja, quando você não tem congruência na sua comunicação, na forma que você se veste, com a forma que você fala, com a maneira que você se posiciona, vira uma bagunça. Então, isso cria ruído na sua comunicação. Então, vamos supor, eu tô... como você citou aqui há pouco. Você veio para cá para apresentar um podcast, uma coisa, né? Que tem uma linha ali um pouco mais arrumada, formal e tudo. E você viesse... com outro estilo, né? Como você disse, no estilo... Vestida de Anitta, aquelas roupas da Anitta. Eu nem me vejo numa roupa daquela, mas enfim. Ia ficar, assim, um tanto quanto discrepante. O menino acho que as pessoas elas não iam já ia entender. dizer assim, meu Deus, a dona Francisca ficou doida. As pessoas, elas não iam entender, entendeu? As pessoas iam ficar assim... Até na hora que você estivesse falando...
as pessoas iam ficar olhando mais para o externo do que para o que você fala. Mas não por conta da roupa, porque a roupa dela é errada e a sua é certa. É porque não estava alinhada, né? É porque não está alinhada a comunicação. Isso. Então, assim, quando você coloca uma coisa fora do lugar, as pessoas, elas notam. É igual uma coisa que eu sempre falo pro Matheus. Eu sou muito impressionada com gesticulação. E é uma coisa que eu trabalho com as minhas clientes. Essa gesticulação, principalmente para palestra, porque elas têm muito essa dificuldade. Então... No Instagram, eu acredito que 90% das pessoas, depois vocês podem me confirmar aí nos comentários. Mas você primeiro vê ali aqueles primeiros segundos do vídeo no mudo. E aí, dependendo de como você está vendo a forma que aquela pessoa se move, você pega, deixa eu aumentar bem aqui para ver o que essa pessoa está falando. Eu, particularmente, eu sou muito assim. Eu vou passando ali, aí às vezes aí eu presto atenção, deixa eu botar o áudio aqui desse vídeo. E aí, de repente, você olhando por essa ótica... Faz todo sentido a forma como você gesticula. Sim. E que você torna essa comunicação não verbal expansiva. Então, eu sou muito impressionada com gesticulação. E aí, eu sou, assim, encasquetada de ficar observando a gesticulação das pessoas. E eu brinco muito com o Matheus, que trabalha comigo. E eu digo assim, gente, eu fico agoniada quando eu tô assistindo um vídeo no mudo e a pessoa ela fica fazendo assim... Ela fica fazendo... Toda hora. Aquela expressão assim... a pessoa, oi, tudo bom? Aí, às vezes, ela mexe com a mão, assim... Porque quando a pessoa ela tá assistindo no mudo, ela não tá escutando. Ela tá vendo o teu movimento. Sim. E alguns movimentos têm um duplo significado, que a gente sabe. Então, se você é aquela pessoa que vai para uma palestra e você tem aquele hábito de ficar assim... Mas esse aí é triste. E, às vezes, eu já me peguei fazendo isso, viu? E aí, aquela pessoa fica assim... Não sei o quê... Eu sou que nem uma italiana, quando de repente eu tô assim, porque eu sou muito assim. É a minha natureza. Expansiva, né? A comunicação. Eu sou muito. Eu falo com os olhos, eu falo com as... Sim. Eu sou muito assim. Então, tem hora que eu tenho que ficar também me segurando um pouquinho, porque senão eu me espalho demais. Então, tem algumas coisas que dá ruído na nossa comunicação. Não é que seja frescura. Mas se você que está assistindo, estiver assistindo no mudo, você vai observar a comunicação não verbal primeiro. Ao mesmo tempo também... que aquelas pessoas que não têm expressão nenhuma... Exato. Meu Deus, tem gente que é igual um robô. Não tem a movimentação, se expressa, né? Até o tom de voz é sempre o mesmo, né? E não tem nenhuma expressão. Dá sono, dá vontade. Eu não sei se você já... É assim, eu sou assim. Tem gente que eu tenho vontade de ouvir... E tem gente que, meu Deus, a pessoa... 5 minutos eu já quero ir embora. Não quero nem chegar perto. Aquele tipo de comunicação que não conecta. Exato. Não é? Não é aquela comunicação magnética, Sim. Né? Que aprisiona a pessoa. E é uma coisa que eu também trabalho muito fortemente. Porque você tem que ser muito... até intencional e se auto-observar nessa situação de como que eu estou me comunicando, como as pessoas estão me percebendo, de que forma eu estou me expressando, para me ir analisando e melhorando isso. Eu sou uma pessoa que não comecei falando bem, nem me comunicando bem. Eu tinha problema de falar em público, eu tinha problema de apresentar um trabalho, porque eu morria de pânico, morria de insegurança, morria de medo. E eu tive que trabalhar isso em mim, entender de onde é que veio essa raiz. Então, muitas das vezes, a gente não para se perceber nessa autoanálise, né? Para realmente avaliar e a gente conseguir ir trabalhando isso ali dentro da nossa comunicação, de fato. Eu nunca tive. Você estava falando aí, eu me lembrando aqui se eu já tive vergonha de falar. Eu nunca tive, né? Mas assim, eu era mais travada. Sim. Eu era mais... E quando começou a história do Instagram, meu Deus, eu fazia os vídeos. Eu travava. Ali era outra pessoa. Aí, uma vez, uma amiga minha disse, Franci Carmen, tu é tão diferente. Tu é tão diferente lá no vídeo, mulher. Tu parece outra pessoa, tu tá muito assim, séria e tal. E aí, com o tempo, eu fui ficando mais light, vontade, né? Mais à vontade. Mas eu acredito que é um trabalho de constância. É um trabalho de você fazer continuamente para você... fazer até se tornar bom. Então, assim, ninguém vai chegar e vai ser incrível de primeira, nem numa primeira palestra, nem numa primeira gravação de um vídeo, de um conteúdo, nada disso. Então, a forma como você vai trabalhando aquilo dali com frequência é que vai te tornando melhor. Porque vai ficando mais natural, né? Exatamente. E aí você vai ajustando essas coisas que são estratégicas, como o que você falou. Tem pessoas que não têm expressão. Isso já é um trabalho mais técnico. Então, assim, é preciso que ela comece a entender sobre modulação
modulação de voz, Sim. sobre o tom de voz que ela quer carregar. Ela entender que, por exemplo, durante uma palestra, ela tem que modular bastante. Até mesmo porque, falando numa ótica neural, as pessoas elas precisam desse estímulo. Porque tudo que é muito monótono, numa linha tênue, as pessoas tendem a se sentir mais cansadas. Verdade. Então, numa palestra, por exemplo, se você vai falar, você está uma hora aqui, aí outra hora você sobe para puxar o público de volta. Né? Que aí você prende de novo. Então, você usar isso de maneira intencional. Assim como a gesticulação também. Tem muitas pessoas que ficam mais assim. Está muito associada à insegurança. Pessoas que ficam assim. Pessoas que botam a mão no meio das pernas. Pessoas que cruzam os braços. Então, assim, é você ir trabalhando aos pouquinhos. Você encaixando a congruência da sua fala no seu movimento. Porque muitas vezes você tem uma fala calma, mas a sua comunicação é assim. Aí você fala calmo, mas a sua comunicação ela é assim. Aí passa aí como gera se um a ruído. pessoa estivesse nervoso, Exato. né? Alguma coisa assim. Aí você tem que equilibrar. Como é que eu vou passar meu tom de voz? Vou passar um tom de voz mais presente? Vou passar um tom de voz mais introspectivo? Então, a minha comunicação não verbal também, que ela é extremamente observada até mais do que aquilo que a gente fala, ela tem que estar de acordo também. Sim. Legal. E eu lembrei agora que eu sempre falo, meu tom de voz já é forte. Sim. Né? Eu já tenho uma voz assim, eu tenho que presente. ter até cuidado para não, né, não ficar demais aqui. Mas também a gente pode falar suave. A gente não é a mesma coisa. Exatamente. E aí a gente aprende isso também. Eu me lembro que eu estava fazendo uma palestra para uma casa religiosa. E aí eu estava tão assim... Era uma live na época da pandemia. E aí eu nem... Na hora eu nem pensei em nada disso. Eu só estava ali, né? Inspirada e tal, falando... E a minha amiga falou assim, Carla, passa tanta tranquilidade, tanta serenidade. Mas eu não sou essa pessoa muito tranquila, assim, muito calma. Eu sou uma pessoa mais agitada. Sim, né? O meu perfil é mais dominante e tal. É. Mas a gente também pode, né? Vamos dizer assim, andar por esses... Modular, né? Modular. Passear por essas entonações, né? Que é que eu acho? Acho que a gente consegue se adaptar, né? De ambiente para ambiente, de ocasião para ocasião, por exemplo. Você está ali num ambiente que é um restaurante, uma coisa, você não vai falar não vai mais falar, alto, né? Você vai precisar de usar uma comunicação um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais leve, mais sutil, porque está aqui só você e a pessoa que está aqui com você na mesa. De repente, numa palestra, você já vai ter que usar um pouco mais da imponência da sua voz, da presença da sua voz. A minha voz, por exemplo, ela é muito contralto. Então, se eu for seguir realmente a linha da minha corda vocal, ela é totalmente uma voz mais expansiva. Só que eu trago sutileza para a minha voz. Quando eu quero trazer um tom de voz mais acolhedor, eu trago essa sutileza, essa calma, essa serenidade. Então, a gente tem que adaptar de uma maneira também estratégica, né, para cada ocasião. Né? Exatamente. Muito legal. Estou gostando muito de aprender aqui essas nuances aí dessa questão, que tudo constrói a nossa marca, não é? Exatamente. Tudo é um conjunto, né? A gente vai juntando essas características que vai nos tornando uma marca única. Porque é muito importante a gente se ver como uma marca e se ver como uma marca única. Por mais que a gente busque referências e tudo mais, é a gente realmente se posicionar de uma maneira muito nossa, muito particular. Sim. Que ninguém vai fazer igual, que ninguém vai falar como a Franz Carne, ninguém vai se posicionar como ela, ninguém vai ter uma personalidade como a dela, ninguém vai se conectar como ela. Tem pessoas que vão se conectar só com você. Tem pessoas que vão se conectar só comigo. Isso. E tá tudo bem, porque cada pessoa tem uma forma de falar e o público vai se identificando. Verdade. Hoje mesmo, quando eu estava me maquiando, eu estava me lembrando de uma mulher que eu sigo aqui. Ela é empresária e ela desenvolve semijoias. Ela é lá de São Paulo. E eu já conversei com ela, inclusive ela até vai vir uma hora aqui, ainda não deu certo. Ela disse que começou ela era executiva de grandes empresas e tal, foi demitida e resolveu botar o próprio negócio. E ela criou uma comunicação, uma marca tão forte. A marca dela no Instagram é Antonina Contemporânea. Ela tem uma relação tão legal com as pessoas que seguem. Ela tem muitos seguidores, vende muito. E ela, entendeu? Assim, ela é mais ou menos da minha idade. E aí ela começou a fazer, né, pegar os looks. Ela disse que no início ela pegava
roupas das lojas que ela comprava nessas lojas, pegava emprestado só para montar os looks. Hoje ela faz publicidade para um monte de marca, mas é aquela coisa do jeito dela. Não é sendo uma modelo, é sendo uma mulher normal. Ela chega, gente, ó, esse vestido adorei, com essa sandália, com esse não sei o quê. Tranquilo, sem caras e bocas, sem nada. E ela criou. E ela tem uma comunidade imensa de mulheres que segue, que compra as semijoias dela. Porque as pessoas, elas compram aquilo que é verdadeiro. É que nem a gente comentou anteriormente. As pessoas, hoje em dia, elas percebem se a tua narrativa, ela tá com muita coisa ali ou se ela realmente é tua. As pessoas conseguem notar isso em você. Sim. Você não, eu acredito que você não consegue alimentar isso por muito tempo. Então, assim, quanto mais verdadeiro for, mais as pessoas vão se conectar com você. E aí, como eu te falei, a venda, ela acaba sendo ali uma consequência. É assim, você tá tão presente, você tá tão ali participativo, você tá se conectando tanto, tá criando tanto ali uma comunidade com o teu público, que quando você quiser ali, de repente, fazer uma publi ou vender um produto, você vai fazer isso com muito mais facilidade. Isso. Ainda mais quando você traz para o teu estilo de vida, para a tua rotina, e aquilo se torna natural. E não uma coisa que você se programou para fazer. Verdade. Eu mesma me conectei muito. Quando eu fui em São Paulo, eu fiz questão de ir lá na loja dela. Ela tem 3 lojas já. Fui lá, porque eu acho tudo muito lindo, muito chique. Eu acho ela uma mulher muito chique. E ela usa cabelo branco. Ela assumiu os cabelos brancos. Eu estou assumindo também. Gente. Eu ainda não tive coragem de assumir, mas quem sabe um dia. Já tô com uma mecha aqui inteira. Quem sabe um dia. Mas ela fica muito bonita de cabelo branco, ela usa óculos e é super elegante. E é uma mulher que, inclusive, ela é adepta mais do natural, ela não faz coisas... Uma beauty mais leve, né? Então, assim, eu tava hoje falando com a minha irmã, que ela que faz minha maquiagem, eu dizendo, olha... Eu acho incrível, quero aprender com a menina. O nome dela é Marluce e a marca é Antonina Contemporânea. Porque ela é muito tranquila, assim, e passa muita verdade. Então, eu acho que isso realmente conecta. Com toda Inclusive, certeza. ela faz várias campanhas. Eu estou até fazendo aqui, ó, faz de conta. Eu nem tô ganhando nada por isso, mas, enfim. É uma mulher que você falando aí nessa coisa da essência e tudo... Ela conseguiu fazer, e eu acho muito legal. Mas agora eu quero lhe pedir licença aqui para falar dos patrocinadores aqui do nosso podcast. Eu quero agradecer aqui ao Salão Unique, que é um salão que eu me cuido lá, né, dos meus cabelos, faço os tratamentos, e está com a gente aqui, apoiando a gente. Então, se você quer ver, né, conhecer o Salão Unique, eles têm tratamentos para quem tem queda capilar, porque a própria dona, ela sofre de uma questão de uma doença autoimune, ela já chegou a perder os cabelos. Então, ela foi estudar e hoje ela cuida de outras mulheres, de outros homens também. Então, se você quiser ir lá, passe a câmera do seu celular no QR Code e já agende aí o seu horário no Salão Unique, que vale muito a pena. Eu vou lá, sou cliente e garanto que é bom. Também falar um pouco aqui da Oiti. A Oiti, inclusive, Lara... temos presente para a nossa convidada. Gente, que honra! A Oiti é a marca que está com a gente agora. É uma joalheria linda de Pedro II, aqui no estado do nosso Piauí, né, que trabalha com prata, que trabalha com pedras naturais. Então, Opala, né? A terra da Opala. Exatamente. Então, a Oiti está com a gente agora, presenteando as nossas poderosas. Chiquíssimo, e a gente agradece demais essa parceria, porque eu acho lindas as coisas da Oiti. Uso muito. E, olha que fofinho, coração de opala. Lindíssimo, amei. E a gente está aqui, né, com essa parceria maravilhosa, poderosa desse ano. É uma parceria nova agora de 2025. Então, se você quiser conhecer mais sobre a Oiti, coloque também a câmera aí no QR Code que aparece na tela e venha ver as incríveis peças da Oiti, que vale muito a pena a gente valorizar o que é nosso, né? O que é do nosso Piauí. Exatamente. Falar também agora do ETP Studios, que é a nossa empresa, né? Esse estúdio que está aqui, que você vê com essa qualidade de som e de imagem. Se você quiser fazer qualquer infoproduto, seus vídeos, suas palestras online, cursos, é aqui que você precisa vir para conhecer. E os meninos estão aqui, nossa equipe toda preparada para fazer o melhor infoproduto para você. E é isso, vamos continuar aqui com a nossa conversa.
Já fizemos nosso comercial, né? E por quê? Todas essas empresas que eu falei são realmente marcas que eu acredito. Tanto o Salão Unique, né? Que já acho que uns 2 anos eu já frequento. Né? A Oiti, que eu conheci a dona, conversei com ela para entender a história, como é que tudo começou. Então, eu achei muito incrível. Ela mesma está à frente, desenha as peças. Incrível. Então, são coisas mesmo manuais. Eu achei assim muito legal, que tem tudo a ver com o nosso podcast. Então, eu falei para ela, olha, pois aí você vai presentear agora cada convidada com a peça da Oiti, cada convidada vai conhecer. E aí, isso a gente leva para o mundo, né? Que a gente está aqui. Com toda certeza. Vai para o YouTube, do YouTube vai para o mundo. Com certeza. Todo mundo vai conhecer aí essa empresa que é muito interessante. E o próprio estúdio nosso aqui, o ETP, que foi criado, em primeiro lugar, para abrigar o Elas Têm Poder, que é um projeto que eu digo que eu sou fã, porque eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, né, que um projeto desse que dá voz a mulheres, que mostra tantas mulheres. A gente já está com quantos episódios no ar? Nem me lembro. 100 e poucos episódios. Então, quando eu olho lá, eu acho a coisa mais linda, porque assim, tem mulheres diversas, né, com histórias lindas e que ajudam outras mulheres. Então, esse estúdio, primeiro, ele abrigou o Elas Têm Poder. E agora a gente está abrindo as portas para quem quiser vir, homens ou mulheres, né, jogar isso, seu conhecimento no mundo, né, compartilhar coisas boas, porque eu acredito que a internet ela tem coisas boas e coisas que não são tão legais assim, mas que tá aí. Quem quiser que escolha, né? A gente Quem tem o poder quiser de escolher. E vamos voltar aqui. Vamos voltar. Eu queria te perguntar uma dica para quem está começando a criar um conteúdo ou está querendo entrar na internet, né, no Instagram, enfim. O que você diria para essa pessoa? Ah, estou aqui, estou querendo me jogar aí no mundo da internet. Como é que eu faço? Primeira coisa que eu diria para essa pessoa é: primeiro, se conecte com você mesmo. Que mensagem você quer passar? Eu costumo dizer que no começo tudo é um nicho, é um assunto. Por quê? Porque daí você fideliza. E quando você fideliza, você depois consegue ir expandindo. Então, tem muitas pessoas que querem começar no digital fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, falando sobre muitos assuntos. Sim. E você cria um ruído na cabeça do seu seguidor. Porque ele nunca vai entender sobre o que de fato você está querendo falar. Então, por isso é que eu digo, no começo tudo é Foque em um conteúdo, pense no que eu posso ser bom, no que eu posso falar. É uma coisa que eu sempre dou de dica, assim, até para minha comunidade, que muitas vezes chega e diz assim: Gil, não sei como começar, não sei do que é que eu sou boa. E aí eu digo assim, faz o seguinte: conversa com as pessoas que você mais confia, sei lá, 5 pessoas, 3 pessoas, as pessoas que você mais confia na opinião. E pede para essas pessoas te dizerem no que você é boa, no que elas acham que você é boa. E aí você vai escutar aquilo dali. Você vai se surpreender com as respostas. Porque você vai se ver sendo boa em coisas que você nem imaginava. Eu fiz isso no começo e eu comecei a me perceber justamente nisso. Gi, você é muito bom em se comunicar. Tudo que você fala aqui, a gente para ouvir. Isso é persuasão. Eu digo, bacana, vou pegar isso aí para mim. Então, você deve fazer exatamente isso. Você olha primeiro para dentro, obviamente, e aí depois você faz essa análise de uma forma ali mais estratégica. Deixa eu escutar as pessoas aqui que eu mais confio. Pode ser um amigo, pode ser seu pai, pode ser seu namorado, enfim. E aí você escuta, e aí você se percebe naquilo dali. E aí você começa a desenvolver esse conteúdo. Claro que no começo nunca vai ser perfeito. Não espere perfeição, não espere que seja uau. Mas todo começo é assim, de toda pessoa é assim. Então, a partir do momento que você der o primeiro passo, o segundo passo vai ser mais fácil, o terceiro e assim por diante. Vai ficando mais fácil você fazer. Não é que nunca vai ter frio na barriga, sempre vai ter. Antes de entrar aqui, eu tava com frio na barriga. E é natural. Todas as pessoas têm. Toda vez eu fico. Então, é uma coisa que nunca vai passar. Mas uma dica que eu realmente dou é para você olhar para dentro de si, se perguntar o que é que eu realmente quero levar, de que formas eu posso somar, de que formas as pessoas podem
aprender com alguma coisa que faça parte de mim, da minha história, do que eu gosto, do que eu já aprendi. E muitas vezes as pessoas elas ficam buscando coisas muito excepcionais e extraordinárias. E, gente, a graça está no que é ordinário. Se você aprecia o ordinário, quando o extraordinário chegar, você vai desfrutar. Então, é uma coisa que eu vejo muitas pessoas focarem em estarem muito extraordinárias, em ter uma vida muito incrível, porque acham que a vida é desinteressante. Eu já tive nesse lugar. Eu já também olhei para mim e pensei, nossa, minha vida é desinteressante, o que é que eu vou mostrar para as pessoas? A vida de fulano é muito mais legal. Mas se você sempre for olhar num quadro de comparação e não de inspiração, você vai sempre estar para trás, porque sempre vai ter uma pessoa mais estudiosa que você, uma pessoa que se comunica melhor do que você, uma pessoa que é mais inteligente, mais bonita. Então, você vai estar sempre numa corrida de rato. A questão é olhar para si, Exato. Né? E para onde você quer chegar. Exato. Foque no aonde você quer chegar. Foque no seu objetivo. Eu quero fazer isso, determine isso. E quando você chegar lá, aí você começa a ir colocando outros níveis. Porque é assim que funciona a vida para mim. Eu estou aqui hoje na minha zona de conforto, já está confortável, já está estável. De que forma eu posso me elevar? Toda a evolução já era você sair da sua zona de conforto. Então, é você estar sempre nessa busca, mas não tudo de uma vez só. Uma coisa de cada vez, focando em uma coisa de cada vez. Porque daí você vai fazendo bem feito. Isso, e essa coisa que você falou de escolher uma coisa, né, se identificar, é muito interessante. Eu estava aqui lembrando também de uma outra mulher que eu me conectei, que é a Marina Repeto. Não sei se você chegou a conhecer. A Marina começou... Quer dizer, eu encontrei ela na época da pandemia. Não sei se ela começou naquela época, mas ela começou falando de Ho'oponopono, que é uma oração havaiana que você e tal, faz né? Aqui, que ajudou muito ela na questões delas, assim. E aí, quando foi na pandemia, ela fazia todo dia, às 8 da manhã, a Roda das 8. Que ela falava um pouco sobre essas questões da vida, né? Sobre o medo, sobre a angústia, sobre coisas que ela estava sentindo. Muito simples. Ela abria uma janela, ela estava num lugar como se fosse um sítio, e aí, atrás daquela natureza, ela abria a janela e começava a falar coisas normais, coisas dela, sentimentos dela. E aí, fazia, tipo, a meditação e tal. E aquilo foi aumentando, e ela é muito grande hoje na internet. E ela criou a comunidade, mas falando coisas muito da essência dela, do que ela acredita, né? Eu estava lembrando também do próprio Silvio Santos, da Hebe Camargo. Com certeza. Que são, né, pessoas muito, assim... foram pessoas muito marcantes, né? Mas eles eram muito simples. Sim. Mesmo a Hebe, toda cheia de joia, como ela gostava de andar, e tudo, mas ela era uma mulher simples, falava de simplicidade, de alegria, se comunicava de uma forma muito, né, de igual para igual. Exatamente. Com as pessoas. De uma forma magnética, né, que aproximava as pessoas. A gente tem muito a aprender com esses comunicadores, assim, como Silvio Santos, como Hebe Camargo. Eu que trabalho nessa área da comunicação, e para mim é algo que eu sempre estou estudando, sempre buscando melhorar mesmo, sempre me exigindo mais. Eu gosto de olhar para essas pessoas. Sim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de parar e assistir palestras antigas, maratona palestras do TEDx, porque eu acredito que quanto mais você vai buscando inspiração em pessoas que já têm um legado, que já têm aquilo consolidado e que são inspiração também como pessoas, como seres humanos, como você citou, você vai construindo ali uma base mais sólida, baseado em histórias verdadeiras, narrativas verdadeiras, né? Então, eu gosto muito de me inspirar em pessoas tais quais eles. E aí é o impacto. A pessoa vai embora, por exemplo, para mim, Hebe Camargo e Silvio Santos, na minha memória, eles continuam vivos. De tão forte que foi a presença, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui em Las Vegas. Eu estava lá sentada assistindo um espetáculo do Cirque du Soleil. Mas eu só me lembrava da Hebe. Por quê? Porque a Hebe, e ela já tinha falecido nessa época, ela sorria muito e ela dizia que juntava as amigas e iam para Las Vegas, né? Curtir a vida e tal. Aí você imagina o poder de uma comunicação magnética bem feita, né? Exatamente. Eu estava lá em Las Vegas assistindo aí veio a Hebe na minha cabeça. Exatamente. Né?
Tá vendo quão incrível? A gente pode se usar até mesmo como exemplo. Às vezes a gente fica buscando, mas a gente... Peraí, deixa eu parar. O que é que eu analiso? Olha a importância disso. Você estava lá em Las Vegas, você lembrou da comunicação da Hebe Camargo. Pois é. O quão fixa e o quão o posicionamento dela foi forte. Sim, constante, na história que ela contou, o quanto a comunicação dela foi aprisionante, magnética, persuasiva, que fixou na sua cabeça que ela passava férias com as amigas lá. Pois é. Então, daí a gente se coloca. Então, se a gente consegue ter essa memória fotográfica de pessoas que têm um posicionamento tão forte, tão marcante, uma comunicação tão magnética, a gente consegue ir se posicionando de forma que a gente vai criando isso com o nosso público, para que a longo prazo a gente também construa o nosso legado baseado naquilo que a gente se propôs a fazer. Entendeu? É muito interessante isso, né? Quando a gente começa a prestar atenção dentro da parte técnica ali, vendo, né, observando como isso é interessante. Exato. Juliana, e qual é o teu superpoder? Eu digo que toda mulher tem, né? Todas nós temos superpoderes. E o que você, se você fosse escolher qual seria esse superpoder? Essa característica, sei lá, esse talento, esse dom que te fez estar aqui, né? Toda essa tua trajetória está aqui hoje contando essa história. Olha, primeiro eu vou falar qual é o meu superpoder, depois eu digo um poder que eu gostaria de ter, que eu acho massa. Mas, assim, eu acredito que um superpoder que eu tenha, e foi, assim, uma forma de me impulsionar, é a minha persistência. Uhum. Eu sou muito persistente. Eu insisto muito. Então, assim, eu sou aquela pessoa que eu caio, que eu tô no chão, mas que eu tenho uma capacidade de me refazer, que nem uma fênix, que literalmente. Bom. Então, assim, eu já cheguei a extremos muito profundos na minha vida, principalmente no quesito emocional, nos quais eu me vi e pensava assim, como é que eu vou sair disso aqui agora? Mas eu me via tendo, assim, uma construção diária de persistir até conseguir levantar, sabe? Que é você realmente ter aquela capacidade de ir e finalmente conseguir ficar de pé. Então, eu acredito que a minha persistência foi o que fez com que eu evoluísse de fato. Uhum. A vontade de não ser quem eu estava sendo, a vontade de me descobrir quem realmente eu era. Eu acho que era o que faltava em mim. Sim. Me descobrir, de fato, quem eu realmente era. E quando eu busquei isso e persisti nisso, eu comecei a colher frutos disso, e não só isso. Mas isso começou a refletir em mim. Que tudo que é interno reflete no nosso externo. Sim. E eu acredito que tenha sido isso o poder que mais me impulsionou e me impulsiona para sempre ter essa persistência, persistir. Não é persistir numa coisa... De teimosia, de teimosia, né? Tá, gente? É você persistir naquilo que faz sentido. Sim. Naquilo que vale a pena lutar. De não desistir, né? Exato, de não desistir, de ter essa resiliência mesmo. E um superpoder que eu gostaria de ter, gente, seria ficar invisível. É, né? Eita, mas às vezes não é legal, porque a gente vai descobrir tanta coisa, né? Adoraria esse poder de ficar invisível, uma coisa mais assim. Pode descobrir algumas coisas, para andar em lugares... Pra gente, né, entrar assim numas ambiências boas para pegar os insights, os códigos, né? A gente pegar os códigos, como diz Pablo Marçal. E aí a gente... E evoluindo, acho que ia ser engraçado. É um superpoder mesmo, esse de ser, né? De ser invisível. De ficar invisível. Mas o de ser persistente também, de não desistir, é incrível. Porque, realmente, todas as pessoas que a gente conversa, que a gente lê, eu gosto muito de ler biografia também. Adoro ler biografia, assistir filmes baseados em fatos reais. Eu gosto muito porque eu me inspiro, né? Naquelas histórias. Tem um livro... Vocês vão anotando os livros, viu aí? Eu falo dos livros, depois eu me esqueço qual foi o livro. É o livro O Castelo de Vidro. Esse livro, eu nunca ouvi falar. Ele é antiguíssimo. Assim, eu, pelo menos, já li há muitos anos. Mas a história é linda, né? De uma mulher, ela virou depois executiva e tal, que toda a história de vida dela, de familiar, muito conturbada, pai alcoólatra, várias questões. E ela tinha um olhar muito positivo para as coisas. Que isso é algo que eu acho que ajuda muito, né? A gente, eu acho não, eu tenho certeza que ajuda muito a gente a caminhar na vida. E
a tendência, muitas vezes, é a gente olhar para o negativo, para o que não tem. Exato. E ela vivia naquela bagunça, o pai sempre tendo que se mudar de um lugar para o outro. E ela sempre encontrava ali uma história, algo para ter forças, para seguir, né? Até com o que ela estudou, conseguiu, enfim, mudar de vida. Esse livro é muito legal, O Castelo de Vidro. Então, é um livro que fala também disso, de persistir, de não desistir, né? De, enfim, de enfrentar... É assim, é aceitar aquilo que às vezes a gente faz em oração, né? Pedir a Deus que nos dê força para superar aquilo que a gente pode superar e aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Então, algumas coisas a gente não pode mudar. E às vezes a gente sofre muito por isso, porque a gente quer controlar tudo, resolver tudo, mudar tudo. Mas se a gente pode descansar um pouco no colo de Deus, como a gente fala, né? E dizer, tá bom, ok, eu não sou Deus, então o que eu não posso fazer, entrega lá para ele, se ele achar que deve, né, resolver. E é isso, porque senão a gente sofre muito, né? A gente adoece, com certeza. A gente deixa de fazer o que a gente pode fazer, né? A gente se perde de si mesmo, né? Exatamente. A gente acaba não se encontrando na nossa própria trajetória. Verdade. Então, a gente precisa também ter como referências histórias como essa que você citou há pouco. Sim. Da gente perceber o mundo de uma forma mais em estado de presença. Eu vejo que a gente tem vivido uma era muito da dopamina, muito da falta de presença, muito das pessoas estarem vivendo muito ludicamente. Até nas buscas que nós estamos ali constantemente do que está presente para a gente nas mídias, é tudo muito superficial. Isso, muito rápido. Ninguém tem paciência de, por exemplo, ver um vídeo maior, né? Ler algo maior que tu coloca ali na legenda. As pessoas estão tão preocupadas em gravar mínimos vídeos para entregar o que elas querem falar naqueles mínimos vídeos, porque ninguém está tendo mais aquela paciência, de fato, de olhar as coisas com calma. E aí a gente vê que a gente tem que voltar um pouco para esse eixo. Porque não dá sempre para você acelerar as coisas. As coisas também têm um tempo. Tem uma frase que uma vez me disseram e que faz muito sentido. As pessoas têm que parar para esperar você respirar. Porque muitas vezes a gente quer falar. E aí a gente vai naquilo dali achando que as pessoas precisam da próxima informação. Mas você parar para respirar é o teu natural. E às vezes a gente não faz isso. Então as pessoas precisam parar para nos ver respirar, às vezes. É necessário a gente fazer essa pausa. Às vezes a gente, até no gravar de um vídeo, a gente se acelera tanto para passar uma informação. Por conta do tempo, né? Porque a gente acha assim, um vídeo mais curtinho vai viralizar mais, mas nem sempre é só sobre isso. Às vezes também é sobre você gerar uma conexão e passar uma verdade naquilo dali, que você talvez não consiga passar em 15 segundos. Exatamente. E o que conecta mesmo é a essência. Então, assim, como é que você passa uma essência numa coisa tão rápida, né? E, por exemplo, a professora Lúcia Helena Galvão, que é outra mulher também que eu adoro, né? Fantástica. Eu escuto demais as palestras dela. Às vezes, enquanto eu estou me maquiando, enquanto eu estou fazendo qualquer coisa, eu estou ali escutando. E são, né, vídeos longos e tal, e eu estou lá escutando, porque aquilo me faz bem, aquilo tem um conteúdo legal. Então, nem tudo é sobre rapidez, né? Como você está falando aí. Exatamente. Então, a gente vive uma era muito acelerada e da falta do estado de presença. Então, quando a gente se coloca em momentos presentes, quando a gente assiste um filme baseado em uma história real, quando a gente se coloca em ambiências que nos edifiquem, aonde a gente cresce, aonde a gente veja a realidade como ela de fato é, a gente consegue até lidar melhor com os nossos caos. Exatamente. Sabe? Com aquilo que ecoa na nossa mente, que é só da cabeça para dentro. Então, eu penso muito nisso. Hoje, eu vivo na minha vida um processo de ir em busca de desacelerar. Porque eu já fui muito acelerada. Então, assim, esse processo de desaceleração é só eu colocando meu corpo no estado normal. Porque muitas vezes, quando você se acelera, você se coloca no seu limite o tempo inteiro. Você está sempre no seu limite. Sempre. E para você explodir é mais fácil, para você se irritar é mais fácil, quando você se acelera muito internamente. Tem até o bloqueio da própria criatividade, né? Exato. Então, assim, quando você se exige demais,
chega uma hora que o seu cérebro ele vai parar de responder. Sim. Não vai ser igual. Então, é muito importante, outra coisa que eu acho também fundamental para quem está querendo começar, é você sempre olhar a vida do lado de fora da tela. Porque os melhores conteúdos, as suas melhores histórias, as melhores narrativas que você vai levar para as pessoas, sempre vai acontecer fora da rede social. É a sua vida acontecendo que vai ser ali um gás para tornar aquilo dali um conteúdo, para que aquilo seja verbalizado. Então, às vezes, a gente se afunda na internet buscando referências para agregar no nosso conteúdo, mas as nossas principais referências estão na nossa vida. Verdade. Na nossa história, num passear que a gente dá para, às vezes, tomar um sorvete, numa reflexão que a gente tem, de repente, na hora de ir numa livraria. Então, assim, são coisas do cotidiano que a gente vai fazendo analogias e vai adaptando na nossa comunicação, naquilo que a gente pode somar para as pessoas. Verdade. E aí, eu sou muito visual também, né? Você vai falando, aí eu vou tendo um monte de imagem. E eu estava lembrando aqui você falou em ambiência, né? A gente está nas ambiências certas, que nos ajude a crescer. E eu lembrei aqui da minha ambiência, né? Que é a comunidade, aqui do Elas Têm Poder. Inclusive, falar aqui, convidar você que está aí, nos assistindo, para entrar na nossa comunidade. Você que é uma mulher empreendedora, né, que quer expandir aí os negócios, a consciência, porque na nossa comunidade, é assim. Eu já quero participar. Já vai ser uma mulher muito maravilhosa para estar lá com a gente, porque lá é assim, uma apoia a outra. Tem dia que eu não tô legal, tô meio assim para baixo, aí eu mando lá um áudio ou uma mensagem, gente, olha, nem todo dia a gente tá legal, eu tô assim, papapá, mas às vezes eu boto as enquetes lá, como é que você tá hoje? E aí, se a maioria não tá lá muito bem, eu boto lá uma mensagem, a gente vai se dando força, às vezes vem uma mulher no privado, falando assim, Carmen, olha, hoje não sei o que, aconteceu isso assim, ou então me agradece por alguma coisa que eu fiz, ou dá uma força. Eu tenho uma amiga que ela tá lá, e ela é minha amiga de muitos e muitos anos, desde quando ela é voluntária lá na rede feminina. Às vezes ela parece assim... Não sabe que tem aquelas amigas, parece anjo? Ela é assim. Ela tem umas coisas, diz uns negócios. Aí, às vezes, do nada, ela me mandou umas mensagens assim. E naquele dia, eu estava meio assim, desacreditada. Eu estava meio, sei lá, preocupada com alguma coisa. E ela manda uma mensagem. Então, andar numa comunidade, né? Participar de algum ambiente que te eleve, que ali você possa aprender alguma coisa, possa contribuir também. Eu digo muito que lá eu incentivo muito a colaboração. Não é para uma mulher estar puxando o tapete da outra, porque a outra... Aprender a aplaudir. Teve uma amiga minha que disse para mim um dia assim, porque eu faço também um evento presencial, e eu faço questão de dar palco para as mulheres, de mostrar... Ela, mulher, tu mostra tanto essas mulheres, tu aparece. Aí eu, mulher, mas é assim Casa mesmo. De Ferreira Espeto A ideia é essa, é mostrar, é contribuir e tal. E elas ficam felizes, elas geram mais clientes, fazem negócios. Isso, para mim, é muito interessante. Assim, eu gosto, isso é da minha essência. Desde criança eu gosto de ajudar, de contribuir. E eu cresço também ali com elas, porque cada mulher... Ela me traz ali uma referência, uma história. E isso a gente vai... Claro. E você tá gerando um movimento, né, dentro dessa comunidade. Sim. Conectando uma mulher à outra, uma história à outra. E aquilo dele tem um poder tão grande, porque quando mulheres estão unidas, baseado dentro de um propósito que é evoluir, uma somando com a outra, é uma potência muito gigantesca. Então, quando você cria uma comunidade como essa, você está gerando um movimento fantástico nesse universo com mulheres, para que realmente elas consigam expandir não só numa ótica profissional, mas principalmente numa ótica pessoal, de entender que, como você disse, há dias que vão ser bons, há dias que não vão ser tão bons. E tudo bem. E quando você entende que está tudo bem, que outra pessoa também vive isso, você diz, tá tudo bem, o mundo está tranquilo, não precisa dessas... Relaxa mais, Relaxa, né? Porque aquele negócio de ficar na internet o tempo todo dizendo, eu vendi não sei quantos milhões. Porque eu fiz não sei o que. Aí a outra que não fez, né? Ela acha que é só ela que não consegue. Então, é muito disso. Acredito que até a forma como se está sendo comunicado riqueza na internet está até meio conturbada. Eu também acho. Que eu acho que já estão levando para uma forma que
na minha humilde opinião, você está levando uma narrativa para a população brasileira que, literalmente, grande parte não tem acesso àquilo dali. Exatamente. E não é você injetando uma comunicação agressiva sobre riqueza que você vai fazer aquela pessoa girar uma chave e ela querer prosperar. Concordo. Porque eu acredito que as pessoas elas se conectam mais com processos, com trajetórias, com narrativa, o famoso storytelling, do que com, nossa, mostrar um carro. Claro que para alguns posicionamentos pode ser que funcione, mas acredito que essa riqueza muito ostentada e de uma forma muito rápida também, eu acho que é muito irresponsável você levar. Claro que com o digital, em 1, 2 meses, você já pode ganhar um bom dinheiro e tornar aquilo gigantesco, com certeza. Mas mesmo assim, são poucos que conseguem, né? Mas é muito uma coisa de você... eu acho muito perigoso. Você levar uma narrativa muito agressivamente para um lado de que, uau, em 2 meses, em 3 meses, você vai estar com 1 milhão e não sei o quê. Tudo bem, algumas pessoas podem conquistar muito poucas, isso. Né? Eu acredito que tem que ter trabalho, tem que ter processo, com certeza, porque daí tem que existir uma educação primeira que vem de antes. Uma educação financeira, uma educação de se posicionar na ambiência correta, de fazer os contatos e se conectar da maneira correta, de escolher as melhores opções. Então, existe toda uma trajetória que precisa ser trabalhada na cabeça daquela pessoa. Então, quando você só chega com a informação de 1 a 1 milhão, rápido, aquela pessoa, ela acha assim, ó, eu não vou conseguir nunca. Eu sou um nada, porque só eu que não consigo, né? Entende? E eu acredito assim, acho super válido as pessoas levarem essa mensagem de empoderamento, de que é possível, de posicionamento forte, de que é possível você sair ali de uma extrema necessidade para uma realidade, assim, poderosíssima. Mas eu acredito que a forma que isso está sendo abordado, às vezes, pode ser perigoso para as pessoas e pode exigir uma cobrança muito grande interna, psicológica e afins. Com certeza, eu também eu concordo totalmente. Eu acredito que, sim, algumas pessoas podem até ser que rapidamente conseguiram, mas isso não é a história da maioria. Exato. Né? E que todas as pessoas, realmente, as grandes riquezas que a gente vê por aí, é processo, é trabalho. Com certeza, né? Trabalho duro, e trabalho é muito trabalho. Né? Entendeu? Não é aquela coisa de que vai ser do dia para... Não é você lutar por aquilo dali. Tanto que se você for ver as pessoas que estão aí fortemente, grandes empresários, você vai ver o histórico dele, é um cara ou às vezes uma mulher que começou lá embaixo, com nada, tendo nada em mãos. E que tem muitos anos de trabalho. Que tem muitos anos, que já tem ali um repertório ali muito cheio, entendeu? E aí, hoje, a juventude que olha isso, acha que não precisa trabalhar, não. Eu vou fazer uma coisa aqui rapidinho na internet e vou ficar rico. Não é isso, né? E até tem, mas daí... Mas é muito... É muito de você também se posicionar de forma que isso aconteça. Entende? Porque quando você quer e você se posiciona, você vai colocando ali metas e, de repente, você chega bem mais rápido do que você chegaria em qualquer outra situação. A internet está aí para nos potencializar a isso. Tudo acontece mais rápido com a internet. Tudo se propaga, a gente consegue mais resultados com a internet, isso é óbvio. Com certeza. Mas quando é vendido algo de uma forma muito fora da realidade... É, como se fosse uma mágica, né? Como tem pessoas que vendem cursos no sentido de, como fazer 1 milhão, sendo que essa pessoa nunca fez 1 milhão. Pô, não é isso. Eu fico indignada com essas coisas, sabe? Então, assim, eu acho que você pode posicionar e acreditar naquilo que vem de histórias e narrativas de pessoas que construíram base, de fato. E elas têm ali trajetória e repertório para te compartilhar mesmo. E você aprender e aquilo dali te potencializar dentro da internet. Que é o que fecha aqui toda a nossa conversa sobre brand, né? Marca pessoal, posicionamento. É você se colocar mais dentro do que você é. Exato. Não adianta eu dizer que eu vou fazer um curso para mulheres ricas se eu não tenho dinheiro ainda suficiente para dizer que eu sou rica. Ou então, enfim, N coisas que a gente vê aí que realmente fica... Volta lá para a história do construir a tua casa sobre a rocha, né? Exatamente. Não tem sustentação, para não né? vir um vento forte, essa casa via desmoronar na primeira oportunidade, né? Você tem que construir uma base. Eu sempre digo aqui, só para finalizar, que o posicionamento é que nem uma árvore. Você vê ela assim toda de fora, toda bonita e florida, mas você não entende que esse posicionamento ali na narrativa da árvore, primeira árvore, ela construiu uma raiz dentro da terra. Sim.
uma raiz tão forte a ponto de segurar todo o tronco daquela árvore. Então, às vezes, a gente espera uma coisa que é de fora para fora e não de dentro para fora. Verdade. Entendeu? Então, sempre quando eu falo sobre posicionamento, eu sempre digo isso. Pense no posicionamento como uma árvore. Primeiro você vai plantar a raiz dela, que vai ser interna. E aí, depois dessa árvore, floresce. E aí você tem os resultados disso, porque muitas vezes a gente não se apega a isso, que é processos imediatos. E nada na vida é imediatamente, né? Precisa de transformações internas para que reflita no nosso externo. E aí, isso pareça e seja genuíno. Verdade. A própria natureza nos ensina isso, né? Sobre a paciência do processo, né? O processo, verdade. Juliana, eu queria só, agora, para a gente finalizar, que você me dissesse assim, o que para você define uma mulher poderosa? O que é uma mulher poderosa para você? Para mim, uma mulher poderosa é uma mulher que não negligencia o seu feminino. Ao contrário do que a gente costuma ver como mulher poderosa, aquela ótica da Mulher Maravilha. Não queira ser a Mulher Maravilha. Não queira agir como a Mulher Maravilha, estando nos seus limites, esgotando as suas forças. Eu acredito que uma mulher poderosa é aquela mulher que entende o feminino dela, que se percebe no feminino dela e equilibra isso com o masculino e usa isso de uma forma intencional, de uma forma específica. Eu sempre digo que a gente precisa ter esse equilíbrio. A mulher, principalmente, ela tem que ter todas essas áreas muito alinhadas para que ela consiga exalar esse poder. Uma mulher ferida não consegue exalar o seu poder. Uma mulher extremamente com uma energia altíssima masculina, ela não consegue exalar esse poder, essa intuição, essa feminilidade, essa sutileza. Então, eu acredito que uma mulher poderosa é uma mulher que consegue equilibrar dentro de si as suas próprias emoções e, de uma maneira muito delicada e muito única, consegue externar isso para o mundo de uma forma que transborde, de uma forma que as pessoas percebam essa força nela, mas de uma maneira natural, sem que ela precise forçar na força do braço, mas que isso fique claro, até mesmo quando ela estiver na figura mais frágil dela, mas ainda assim ela será poderosa. Então, quando a gente consegue encontrar esse equilíbrio interno consigo mesma e a gente se percebe nisso, a gente encontra o nosso verdadeiro poder. Muito bem. Gostei, viu? Essa definição de mulher poderosa é realmente isso que eu acredito, né? Não nos extremos, mas no equilíbrio. Com certeza. E sendo quem a gente nasceu para ser, né? Como certeza. Você falou lá no início. Juliana, eu queria lhe agradecer muito. Eu que agradeço, foi incrível. Por esse bate-papo. Eu poderia ficar aqui mais tempo, mas a Lara já está ali me chamando para a próxima convidada. E eu queria dizer que a nossa comunidade também, você será muito bem-vinda, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres lá que precisam da sua orientação, do seu trabalho, e a gente vai uma ajudando a outra, né, com aquilo que Deus nos deu, com os dons e talentos. E assim a gente vai formando essa comunidade de mulheres cada vez mais poderosas para que a gente possa contribuir para um mundo melhor. Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que ir se lapidando primeiro, né? Na gente, e depois isso vai refletindo no outro. Eu falo muito sobre as passagens de evangelho, que eu vou me lembrando. Jesus dizia, brilhar é a vossa luz. Então, é isso que a gente procura fazer, né? Cuidar da gente para depois cuidar do outro. E que essa luz vá refletindo e vá cada vez mais mostrando tantas mulheres lindas, poderosas, inteligentes que a gente tem aqui no Piauí, no Brasil e no mundo. Então, elas têm poder, tá aqui para isso, para mostrar, para ajudar. Se você que está aí do outro lado gostou desse bate-papo, compartilha esse episódio com o máximo de mulheres que você pode. Deixa aí seu comentário, é muito importante. Para que a gente esteja aqui sentada conversando, tem toda uma equipe trabalhando, né? A gente também tem o nosso tempo de preparo, e isso é algo que a gente está oferecendo para você. Então, que você também daí retribua dessa forma, deixando o teu like, deixando o teu comentário, compartilhando. Se inscrevendo no canal, é mesmo, eu já estava me esquecendo disso. Se inscrevendo no canal, porque curtindo. A gente ganhou, né, agora em 2024, a premiação de melhores podcasts do Brasil.
Então, a gente agradece muito a você que está aqui, que já se inscreveu no canal, que está chegando agora. Então, juntas a gente vai cada vez mais fortalecendo a nossa comunidade de mulheres. Com certeza. E a gente se encontra na próxima quarta-feira para o próximo episódio do Elas Têm Poder. Um abraço e até lá.